Bom, vamos nos colocando à disposição do alto, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estarmos todos juntos por uma causa de aprendizado, tentando nos espiritualizar cada vez mais, um passo de cada vez, pois esse crescimento espiritual não existe atalho, precisamos sim trabalhar muito e sentir a inspiração que todo o alto nos coloca à disposição sempre, e que possamos cada vez mais nos sentirmos conectados com aquilo que tem de melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 16. Exemplo cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas recém-liberto, enquanto nós ambos acompanharíamos Fábio, em processo desencarnacionista. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Falava Jerônimo com sólida razão, porque em verdade mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquieto. Em tais momentos, tornava os sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que me assaltava diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico, consagrar a existência às benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que lhe não faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai. Mas convicções e realizações constituem obra nossa,
Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão. Mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar. Mas, se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor, cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, e em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Atravessado curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, erguiam-se alguns bangalôs novos, que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo
e anunciou que faziam visita ao enfermo, então nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o vôo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva, e embora não lhe legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico, jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente, desde a infância. Traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, considerei. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio, em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou do nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduzi-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando, para o aprimoramento das faculdades intelectuais, em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar.
Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros da antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado, pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Enquanto a alegria tornava o ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, aqueceu o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente, e fazemos o possível por beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usada em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa
expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção, e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou. Tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando o Fábio se dirigiu à esposa ponderando. Creio não devermos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, a corpo animal e a corpo espiritual. Fez-se curto silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje, para conversarmos intimamente, e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta, confiante. Sorriu calmo e inconformado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho, e a sua voz fez-se ouvir de novo, com diferente inflexão. Dirigindo-se à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado: Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares,
desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades cheios de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração. E estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito, em benefício de nossa tranquilidade, nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que constituímos um lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade morredora. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu. Você, Mercedes, não temos obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á a fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de readaptar-me à vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente, para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo, e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a fraqueza neste instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas, talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos, que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará a nossa aliança espiritual, definitiva e eterna. Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou, irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo,
na orientação da vida prática. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar, todavia adiantou-se-lhe o doente, acrescentando: já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Sorriu com esforço, enquanto a esposa chorava discreta. Após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais vivo em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos, como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo,
o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe algo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, ao invés de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram, por Aristeu, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e, num átimo, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Enquanto prosseguia Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho, que saiu prestativo em busca do clínico especializado. O médico não tardou, trazido celeremente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue em golfadas rubras fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetira ali, minudência por minudência, porém, 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Está completamente livre, declarou meu orientador satisfeito. O pai enternecido depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente agradeceu emocionado e partimos,
conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Final do capítulo 16. Bom, a gente já até comentou a semana passada parte desse capítulo e hoje, no início, até que a gente já trazou a entrada da própria aula sobre esse texto, comentando situações semelhantes tanto ao desencarne do Dimas como do Fábio. As comparações são importantes, né? Os dois eram espíritas. O Dimas, espírita, que vivenciava o espiritismo, mas no seu lar não com a sua família, não praticava o evangelho no lar e discutia as coisas do evangelho, as coisas do espiritismo com os seus familiares. E, no momento do desencarne do Dimas, a esposa, os filhos, os familiares ficaram muito apegados à situação e vivenciaram um desgaste fluídico, né? Aquela coisa entre aspas, o sofrimento, aquela coisa do segurar o desencarnado com a dor da, entre aspas, perda, né? Porque não há perda. Existe o processo todo que se dá e cabe ao espírita, a quem aí sim vem a doutrina espírita, vivenciar o espiritismo e compartilhar com os seus. A gente tem que ter situações, porque todos nós vamos desencarnar. Tem coisas que são até... como é que vai ser o meu desencarne? Como é que vai ser o quê? Enterro? Vai ser cremação? Essas coisas têm que ser discutidas. E também, quando a gente pratica o evangelho no lar ou conversa sobre o evangelho, a gente conversa com os familiares e pede, e se defronta com dificuldades e pede situações que devem ser praticadas no momento tanto do chamado velório, se houver, ou o processo aquele do apego às coisas, e situações que, senão, a gente tem exatamente a comparação. Podemos nos encaixar em parte, cada um de nós, uma situação, o espírita Dimas e o espírita Fábio, que vivenciou o evangelho, teve o seu diálogo o diálogo com a esposa, com os filhos, praticava sistematicamente o evangelho lá, e aí veja ali o que diz o André Luiz. Chamou a atenção dele o fato da casa do Fábio não ser invadida por entidades e espíritos perversos. E quando se fala que o evangelho no lar, quando é feito mesmo, é uma coisa absolutamente simples, de alguns minutos mesmo, não tem nada de espetacular, não tem nada de abrir trabalho, de chamar espírito para fazer isso, fazer aquilo. É simplesmente se conectar com o mundo espiritual e possíveis espíritos do ambiente que recebam essa intenção de paz, de conforto e doar energias ao ambiente, reforçar as nossas conexões com o mundo espiritual, e este reforço da proteção do mundo espiritual é o que repele entidades que, porventura, estejam, em todas elas, espíritos há por todos os lugares. E aí, um espírito perverso que quer interferir num outro grupo de espíritos encarnados, no caso, a nossa família, o nosso lar, olhando, percebendo uma determinada proteção, uma determinada luz, e ver que há um vínculo com o mundo espiritual superior, por que eles vão interferir ali? Eles nem conseguem entrar, vão se enfraquecer, vão perder energia com isso. Então, vão para outra, porque existem muitas moradas que estão aí abertas e, inclusive, praticando no campo mental, emocional e até físico situações que, para eles, é muito confortável, porque eles aspiram essas energias e a gente sabe todas essas coisas, tanto aí do desregramento no campo moral, das viciações, seja das drogas, do álcool,
do sexo desregrado e todas as situações ao qual os espíritos se deliciam com essas energias. E essa é uma obsessão muito simples, ela é corriqueira. E nós, provavelmente, já tivemos muitas situações inseridas nesse ambiente. E, felizmente, quando a gente já conhece e aí vê uma situação bem concreta, como essa relatada em 1946, nessa obra, e que o André Luiz vivencia duas situações, entre as 5 que nós vamos estudar, de 2 espíritas, e uma proteção. Por quê? E aí vem o porquê que ele aí recebe, aí vem em espírito o pai desse Fábio, aí é, acho muito importante a gente referir por que o Fábio, e aí segundo o pai, lá pelos 12 anos teve pneumonia dupla e quase desencarnou, e sempre foi muito frágil e sensível a determinadas patologias, e provavelmente no campo respiratório, e aí tem a tuberculose, que vai levar ele precocemente ao desencarne, deixando a esposa mais jovem, né, para aquela época, não está a idade dela, os 2 filhos, e aí o pai, provocado pelo André Luiz, coloca que já tivesse acesso às causas dessa fragilidade, e aí ele relata ali, nós já tivemos uma encarnação anterior, ao qual também fui pai do Fábio, ele foi meu filho, nós éramos prósperos fazendeiros no estado do Rio de Janeiro, fala ali o litoral fluminense, lá na Serra, onde é que foi, e essa fazenda, eles tinham, na época da escravidão, tinham escravos. O Fábio, não é que fossem pessoas ruins, mas eram prósperos. O Fábio, como filho, foi estudar na Europa, né? Está o relato ali que ele teve o acesso, tinha poder econômico, e o pai mandou para a Europa para aprender e tal, e ele cuidava dos negócios e tinha determinadas funções em relação aos escravos. Não é que maltratasse os escravos por serem escravos, mas era muito rude. E aí não tinha essa sensibilidade de ver que uma individualidade da raça negra é o irmão nosso, né? Então eram utilizados de uma forma bruta, né? Como força de trabalho sem remuneração e condições insalubres, ao qual ele sacrificava muitos dos escravos a esses ambientes, que na época do calor, aí sentiam falta de ar, e aí tinham isso, e muitos foram abreviados a sua própria encarnação. E aí esse processo todo do pai com o filho, fazendeiros, prósperos, aí a gente estava falando bem no início, aí, antes, por isso que atrasou até a aula, de a lei de causa e efeito, por que eu sou assim, o que é que tem uma relação de passado, lei de causa e efeito, ação e reação. E aí o pai do Fábio relata que ele se deu conta o porquê nesta questão o filho veio com todas essas facilidades, quer dizer, essa tendência a determinadas patologias. Às vezes a gente não percebe por que nós temos determinadas dificuldades no nosso campo da saúde, ou determinado órgão nosso é mais sensível. Não quer dizer que sejam situações como essa, nós fizemos para alguém, mas podemos ter feito contra o nosso próprio corpo, né? Um alcoólatra, um drogado, um desregrado, uma tendência muito forte a questão dos diabéticos, por exemplo, se sabe, do seu ponto de vista da alimentação, um desregramento de alimentação devido às pretéritas. Isso, boa parte dos que se vê dos diabéticos mais graves é um desregramento. E esse desregramento nosso de hoje pode gerar lá adiante uma patologia semelhante a essa. O nosso desregramento no campo da alimentação, no excesso de bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, né? Aquelas pessoas que fumam e levou a patologia no campo respiratório, vão levar essa marca no modelo organizador biológico de futuros corpos físicos, que está lá no livro dos Espíritos. O perispírito, corpo espiritual, é o molde, é o modelo organizador biológico
que fica com determinadas marcas. Isso nós estudamos Missionários da Luz, aquele processo da enganação, né? Aquele molde que nós temos lá perfeito, ao qual aquelas encarnações que são mais planejadas, e o espírito com consciência de si próprio vai vir pedindo determinada situação em determinado órgão para que não venha cair novamente. O efeito da causa é em nosso benefício, não é contra, não é uma punição, não é porque nós temos que sofrer, é para não repetir determinados erros, é um alerta. E aí a gente vê assim o próprio o Fábio, isso aí reencarna, tentou estudar, não conseguiu. Tinha o sonho de estudar literatura, se dedicar à área da cultura, e o qual a anterior foi para a Europa. Nessa, nem estudar teve a oportunidade. Aí tem a situação dele de querer ter bens materiais, pobre. E dentro da pobreza, com problemas respiratórios, certamente com outras anomalias, que ele sentia falta de ar e tudo, e já teve problema respiratório aos 12 anos, e todo esse ambiente ao qual ele foi atraído foi uma situação, certamente pela forma que ele desencarnou, que ele teve acesso àquele molde perfeito e ali pediu situações e junto com o auxílio do seu pai no mundo espiritual antes de encarnar, e o pai também não sabemos qual foi a última encarnação, como é que foi, mas provavelmente pediu para corrigir essa situação a qual ele se culpava, quando ele tinha sido um senhor do engenho perante os escravos, e que muitos foram sacrificados, abreviar sua encarnação por essas causas, ele pede para vir com essa dificuldade. E chega exitosamente, aí essa sim é uma encarnação completista, porque, como a gente viu no início, antes de começar a aula, aquela questão do completista, o Dimas não foi completista, mas não foi suicida. Foi um determinado desregramento na sua saúde, no seu corpo físico, que abreviou o processo de desencarne, mas não foi uma autodestruição, foi uma indisciplina, talvez, e aí foi em dedicação dele à caridade, alguns excessos que ele praticou em detrimento da sua própria saúde. Já o Fábio sempre foi levando essa situação inconscientemente, que nós não temos que ter, nem o Fábio tinha, nem nós temos que ter, o detalhe do que a gente está enfrentando em relação ao passado, mas saber que a dificuldade que nós enfrentamos hoje, ela tem uma causa, e o que hoje nós estamos vivenciando tem que ser expelido do nosso campo emocional, psíquico, no campo mental, para compensar um passado que nós não temos que ter no detalhe. Nós temos que saber se eu estou com determinada dificuldade, eu tenho situações minhas que eu quero reviver, eu quero passar por essa situação e passar bem. Não significa karma condenação, ou passar essa tua cruz. Não, não é a cruz no sentido do sofrimento. É as pessoas que conseguem trabalhar conscientemente as suas dificuldades, as suas situações, seja no campo da saúde, no campo material, no campo dos relacionamentos e tal, a sua dificuldade é um desafio para aprimorar o seu espírito, lapidar o seu espírito. E isso não significa o sofrimento como as pessoas externam, né? Porque sofrimento só sofre aquele que já esteja em processo de reequilíbrio. Aquele que vivencia uma dificuldade e não trabalha psiquicamente essa dificuldade, por que está acontecendo isso comigo? É o do refletir e transformar. Nós temos o poder da nossa vontade, do livre-arbítrio, de transformar aquele momento, de compensar situações que muitas vezes até o plano espiritual nós vamos ver em outras encarnação, aquela tal da moratória, não é a moratória simplesmente vai ficar mais alguns anos ou mais alguns meses, é o sentido de dar uma nova oportunidade que nós passamos a ser úteis ao plano espiritual superior, e o plano espiritual superior vai dar todas as condições e energias necessárias para a gente levar aquela tarefa, porque ela é
ela tem um objetivo de atingir, de compartilhar com uma comunidade maior. E esse é o grande feito que nós podemos ter em relação à espiritualidade com a intenção de servir. Isso é prática, isso é dia a dia, isso é procurar cada dia pensar, não se lamentar com as dificuldades. Há pessoas que simplesmente catalogam suas dificuldades, as suas isso, e ficam se lamuriando e fazem questão de dizer para os outros: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Uma coisa é um detalhe que outro, um comentário breve sobre uma situação adversa. Agora, se lamentar, se colocar na posição de coitado, ninguém é coitado, porque a lei da justiça divina, da consciência superior, do perfeito, ela é absolutamente também perfeita. Como cada um de nós é uma luz, né? Uma luz criada a partir da luz do universo, que é Deus, e a nossa luz ela é imperfeita porque ela é simples e ignorante. Ela vai galgar cada passo, realizando uma longa trajetória, e essa trajetória nós vamos exercer o poder da vontade. Do poder da vontade nós vamos errando, e o somatório desses erros que geram efeitos contra a nós mesmos, e que muitas vezes não temos a consciência. Quando nós vamos abrindo essa consciência dos nossos equívocos, nós passamos a trabalhar melhor cada defeito, cada imperfeição. E aí, assim é que nós damos aquele grande passo em procurar e conseguir ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. Então, o aprendizado dessas situações de comparação, como é bom a gente pegar, você vai pegar do Dimas com o Fábio, e aí o Fábio com a família dele, com os filhos, a prática do evangelho no lar, que é uma coisa simples, mas é muito importante, a tarefa da disciplina, nessa do momento da oração, mesmo aqueles que não façam, ou aqueles que não têm a condição de fazer, que façam individualmente, ou que façam essa conexão, né, de energias com o mundo espiritual, do processo da oração, tem que ser sistemático. Nós temos que ter isso, podemos fazer em qualquer momento do dia, aquela da gratidão ao universo, de desejar, olhar. A gente estava falando no início, aqueles conflitos lá do Oriente Médio, vai vendo, estuda o espírito tal, então o Isaac foi o mesmo que foi o Chico Xavier, as encarnações, o Ismael que está aqui, aí aquele conflito entre árabes e judeus, israelitas lá, eles têm a mesma origem, né? A tribo de Abraão, que teve o Ismael, que teve o Isaac, cada um foi para um lado, e cada um teve, na sua formação, o comando de multiplicação praticando bem. Jamais Abraão disse, vai um, vai o outro, para praticar isso, aquilo, que fosse gerar o mal. O mal é criação humana. Esse processo todo, nós vamos agregando situações anômalas que nós nos inserimos nela e praticamos o ato. E esse ato gera um efeito. E esse efeito é psíquico. E psiquicamente, cada erro nosso fica registrado na contabilidade do universo. E ela é uma conta individual. Em algum momento, nós vamos ter que dar conta dessas dívidas, desses efeitos negativos, desse somatório, que os orientais chamam de karma, que o mundo espiritual, nós sabemos, então, por Jesus, não cai uma folha que o Pai saiba, e Pedro, como dizia, teus pecados te encontrarão, significa isso, exatamente isso. Em algum momento, as nossas falhas, os nossos equívocos, conscientemente, nós vamos nos dar conta das situações que a gente reencarna, passa, está no mundo espiritual, as dificuldades, isso. Em algum momento nós vamos parar para pensar, mas por que isso? E aí, quando tiver acesso, como teve o pai do Fábio, tiver acesso, vai elaborar melhor a oportunidade. E elaborando melhor a oportunidade, vai vivenciar a situação de uma forma diferente. E aí vem todo esse processo, lógico, que aí foi dado a ele, esses dois filhos, a própria esposa amada, que aí vai ter
todo aquele processo até o momento do desencarne, e aí ele com tuberculose naquela época era uma coisa contagiosa, como é até hoje, só que hoje tem medicação e uma cura programada em algumas semanas, alguns meses, que se liberta, e não é como naquela época, na década de 40. E aí os próprios filhos ali vivenciando, e aí ele perde aquele banho, veja só a força do banho, e as entidades espirituais fluidificam aquela água e ele passa a ter aquele dia, a melhor noite dos últimos dias, das últimas semanas, fluidificada. A gente vê assim, tá aí, é o banho dele, porque estava durando isso. Não, nós podemos tomar o nosso banho e pensar um pouquinho, né? Outras coisas. Aqui a energia renovando, vai tomar um copo de água, pensar, fluidificar essa água mentalmente, vai tomar a água e vai dar um comando psíquico a que as nossas células recebam. Isso não precisa ser no centro espírita, não precisa ser no momento do evangelho no lar, pode ser em qualquer momento. Está com um problema, um distúrbio em alguma área da saúde, assim, vou dar um comando mental de vamos superar isso e tal, o que for necessário que eu tenha forças para superar essa situação e não partir para aquela do lamento da dor, do desconforto, disso e daquilo. Isso é uma situação humana, fruto da nossa imperfeição. A gente estava falando bem no início, aquela questão religiosa e tudo que nós trazemos nos nossos arquétipos de passado, é muita influência na nossa igreja, que trabalhava a culpa, né? Aquela coisa do sacrifício, de ter que passar a dor, de passar isso e tal. A gente vê até os luminares da própria igreja, da autoflagelação, porque Jesus passou por isso. Não é isso que Jesus espera da gente. Não é isso. Os espíritos superiores, espíritos crísticos, da dimensão crística, é que a gente exatamente pensa nessas coisas, pensa em ser uma pessoa melhor, pensar em coisas melhores, de ver um noticiário com um conflito e desejar que aquilo se harmonize. Porque o mundo espiritual age muito, mas ele precisa, para a nossa crosta terrestre, da energia vital dos encarnados. Que essa energia vital, esse ectoplasma, esse fluido que nós doamos pelo momento de reflexão, de oração, de doação, ele é utilizado pelas entidades do alto para, muitas vezes, dissipar essas energias densas. As energias. Há momentos de extremo conflito que, às vezes, está planejado pelo mundo das trevas, pela uma autodestruição, uma destruição localizada, de um grande atentado, de um conflito bélico, que vai ter uma batalha que vai levar a muito prejuízo coletivo. As entidades do alto se utilizam nessas energias e muitas vezes até se consegue ocasionalmente dissipar essas energias. E esse processo tem que ser lento e gradual e constante. Por quê? Porque ele tem que ter consciência coletiva. Não adianta a gente ter um momento simplesmente de desejo e daqui a pouquinho a gente, sem se dar conta, está lendo o noticiário, está assistindo um relato de alguém, alguma coisa, e vem aquelas concepções, como a gente estava falando nisso. Então, vem a nossa concepção de rejeitar determinado povo, porque isso, porque aquilo, ou de rejeitar determinada situação que nós inconscientemente, e aí é uma coisa inconsciente por indisciplina, nós doamos energias densas para aquela situação. Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Isso vale para nível mundial, local, dos conflitos no meio profissional, das relações nossas sociais, dos conflitos políticos, do noticiário e assim por diante. E essas coisas têm que ser vigiadas, orar e vigiar. O Espírito repete orar e vigiar. O que é orar e vigiar? É exatamente isso, de pensar nessas coisas e buscar essa inspiração. Então, são casos como esse que a gente já estudou do Dimas, exaustivamente, 3 capítulos e meio, mais o início desse aí, e agora do Fábio. Aí veja só que o pai do Fábio inspira o Fábio a dizer para a filha, olha, eu vou partir. E ele contando mais a inspiração do pai, vou partir. Quando aparecer alguém à tua frente e tal, tu saberás. Aí ele diz assim, ela, porque o espírito, a individualidade, cada um de nós, quando a gente está bem consigo mesmo, as nossas escolhas são as melhores para o nosso caminho.
Quando a gente está mal, está agitado, está, né, passa a ter aí é o momento de se recolher e silenciar. Posso decidir no momento de raiva, de conturbação e tal. E ele se aparecer um homem na tua vida e tu tiveres bem, ele dá essa coisa, pensa que foi enviado para dar exatamente o auxílio, porque naquela época, década de 40, com 2 filhos, provavelmente eram de meia idade, viúva, casa com esse outro que vai ser importante para levar as tarefas do lar até o momento que não vai até romper a união espiritual dos dois. Isso ele deixa bem claro ali. Então, é o sogro dizendo, inspirando o próprio filho para dizer para a esposa: quantos de nós passariam por essa situação? Que mundo, né, mais assim elevado daquele que nesse momento diria para a própria mulher e tal, vai, talvez, né, alguns para essas repetições ou para tomar um momento que esteja vivenciando já, talvez se desapegue e passe essa mensagem. Mas o André Luiz, você viu lá, a gente viu várias vezes lá no nosso lar, ele visitou a mulher que já estava com outro e teve um choque. Ele não passou bem, ele teve que se reequilibrar. E a mulher casada com o outro. E o novo marido exigiu que tirasse o retrato dele de todas as paredes, aquela coisa, as fotografias dele. E aí as filhas foram orientadas pelo novo marido da sua mulher a não citar mais o desencarnado, o André Luiz. Quer dizer, isso levou para ele, teve um choque. E muitos espíritos, e pode incluir aí até alguns espíritas, quando retornam ao seu lar, está uma situação adversa, se incomodam e não têm essa altivez para desejar que aqueles que fiquem seguindo essa trajetória e que estejam bem para poder decidir o melhor para si. Isso dá para inverter e trazer para a nossa situação individual de cada um de nós, de quando tem que decidir, procurar estar bem. Quando nós estamos bem, nós estamos em sintonia com o alto. E quando psiquicamente nós estamos bem, a melhor atitude vai ser aquela ao qual nós estamos inseridos, né? Estamos aí enfrentar mesmo algumas adversidades por situações humanas e que nós vamos sair melhor disso. Já passamos bastante tempo. Então, para concluir essa questão então do Fábio e do Dimas, os dois desencarnaram espíritas, e aí o do desligamento a gente viu do Dimas, que ficou agitado alguns dias, e deu aquelas horas que se passou, foi só no outro dia, o desligamento final foi uma coisa até... A gente ficou assim, fixado, então deram tantas horas. Não, isso aí, questão de uma hora e pouco, desligamento final. Vejo só mais uma comparação, né? Não significa ter que ir lá do outro lado, como vimos lá também do André Luiz no nosso lar, tem que ir lá, vai para um bravo, não tem nada disso. Mas ele ficou 9, então que nós vamos ficar. Não vamos ficar. Por quê? Nós vamos exercer nosso poder da vontade, vamos chegar, seguir essa trajetória de procurar ser uma pessoa melhor, praticar pensando no bem, e bons espíritos vão estar nos assistindo. E dentro dessa situação, nós não vamos nos apegar, porque aí é uma questão também de educação, nós vamos educar o nosso psiquismo, o nosso pensamento, a não se apegar a coisas, a não ficar preso a determinada situação, não ter a lamúria, porque essa lamúria que eu estava falando de síndrome de coitado, que vai ficar reclamando, também tem do outro lado, logo que parte e ficam lá, e aí, onde é que eu estou? Mas o que é isso? Eu tenho direito, alguns chegam lá do outro lado assim, essa acomodação não está boa, porque não foi atraído por um ambiente tão nobre, né? E aí eu tenho plano de saúde, já diz até qual é o plano, eu tenho direito a quarto sozinho, que tal isso aqui e tal, e daqui a pouquinho vem uma pessoa, um espírito, né, do outro lado, e não é uma situação tão assim agradável, e aí nós somos atraídos conforme o nosso pensamento, a cada um segundo suas obras. Mais uma coisa que está no Evangelho. Pessoal, é isso e muitas outras coisas redobradas a gente pensar e refletir. Sempre a gente insiste que se não houver reflexão
sobre as coisas que a gente estuda, lê ou comenta, pouco vale, né? E agora, quando a gente para pensar essas coisas, pensa, leu e refletir, e dentro da reflexão, tomar decisões psíquicas. Realmente eu tenho esse ponto que eu tenho que melhorar. Eu vou dar mais energia para isso, para procurar superar. Eu tenho que travar essa luta interior, não é com terceiros, não é com alguém que vai nos dizer, não tem fórmula mágica para dizer. Esse processo é um processo, e o processo é um processo evolutivo que nós estamos inseridos. Não há como voltar para trás, há como seguir adiante, encurtando o caminho. Não precisa passar por várias. Eu tenho que passar por isso, de graça, Santa Cruz. Esse passado religioso já foi, isso já vivenciamos isso. Deixa para trás, já nos desapegamos dessas coisas da igreja que nos transformava em simplesmente almas humanas, quer dizer, o espírito que vai ser atraído ao alto ou ao inferno, ou vai ficar no purgatório. Isso já passou. Nós estamos enfrentando uma grande oportunidade de chegar bem melhor do outro lado, de aproveitar melhor todo esse processo de transição e poder, lá adiante, programar uma nova experiência e agregar, enquanto isso, na erradicidade, lá do outro lado, conhecimento, coisas boas, coisas que servem ao nosso espírito. Por que eu vou esperar para o outro lado para isso? Já começar hoje, porque é perder tempo com algumas coisas que não agregam, né? Que não agregam valor, tanto no lado cultural, e coisas que a gente perde tempo com, né, com distrações, que não agregam, a gente vai esquecer depois. Agora, tem coisas que ficam. E essas ficam registradas, e aí, registrado, nós podemos fazer comparações. Essa é a reflexão. Né? O que se faz sempre? Aí escolhe essas obras, é referência. O Consolador porque está lá no Evangelho de João, o Consolador, vou mandar no momento certo. Jesus disse, João registrou isso no seu Evangelho. E o Consolador era a doutrina. E a doutrina veio, o próprio mensageiro, João, que veio na figura de Kardec, e levou sua tarefa, né, do lado intelectual de agregar todo o Pentateuco, né, o Espírito da Verdade, João Batista, primo de Jesus, passando com as entidades celestiais, em nome de Jesus, e Jesus, inclusive, interferindo, e o grande programa do retorno de Kardec na figura de Chico Xavier, em 1910. Antes disso, ele teve uma encarnação curta, como a irmã dele, a filha da Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier. Ela teve, em 1908, a Efigênia, que era uma menina que morreu com quase 2 anos de idade, por enfermidade, e reencarnou depois com Chico Xavier. Tá aí, depois o Flávio, se tu te lembrar aí, tiver aquelas encarnações de Chico Xavier, é muito importante. Começa lá do patriarca Isaac, que se tem, né, o registro, e vem até o Chico Xavier. Isso é importante por quê? Porque quando ele desencarnou em 1869, Kardec, ele ficou no mundo espiritual superior, estudando as escrituras sagradas e tendo diálogos diretos com Jesus para programar o seu retorno e ter a sua grande obra, como foi durante uma encarnação longa, como Chico Xavier, e dando a doutrina espírita sobre o processo todo desse que foi o próprio o André Luiz, que foi o médium, o intermediário entre ele, o Emmanuel, e o Emmanuel vindo dos espíritos crísticos, inclusive Jesus. Essas obras já estavam elaboradas, que veio dessa forma. O André Luiz foi um agente, o Chico Xavier também, mas tinha o mensageiro, né? Vinha do Altíssimo. Cada um de nós tem um comando para ser perfeito, que veio do perfeito, de Jesus, da consciência cósmica superior, que é o universo, que é quem? Que é o Criador, que é Deus. Nós temos o comando de ser perfeito. Só que esse tempo, alguns dizem, isso é muito... A gente pode abreviar. Por quê? Porque nós temos junto um outro comando, que é o poder do livre-arbítrio. A gente estava falando antes de começar a aula, aquela coisa da trajetória
Te deu o exemplo só do Chico Xavier, podiam ser outros. Aí o Chico Xavier que vem lá do Isaac e tudo, todas as encarnações, e muitas delas, como a santificação da igreja. Então, teve todas aquelas encarnações, sendo santo isso, santo aquilo, e as encarnações no campo intelecto, né, que tinha sido lá Platão, mas foi o Kardec. Então, eu tenho lido aí a revista Espírita, o Kardec, dá para ver assim, é uma figura do Platão escrevendo aquilo ali, intelecto e tal. Mas tinha sido toda aquela santidade de várias encarnações na igreja. E aí vem como espírita. E mesmo na sua primeira infância, foi católico. Depois houve aqueles processo todo de passamos muito do horário, desculpe a todos, mas foi porque a gente teve indisciplina no início. Nós vamos levar o nosso pensamento ao alto, renovar sempre a nossa gratidão a Jesus, ao nosso Pai maior, a todos aqueles espíritos que nos intuem. Eles possam cada vez mais dar um pouco da sua atenção a cada um, procurar multiplicar pela sua força do pensamento o desejo da paz mundial, da fraternidade entre os povos, que a família de cada um de nós receba essas emanações, que as nossas células, os nossos órgãos estejam em sintonia com o mundo maior, que esse comando de perfeição seja sempre ativado quando o nosso pensamento estiver em sintonia com Jesus, através do seu Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai aquele que nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí.